Olá, seja bem-vindo ao canal do Ano Literário. Hoje nós vamos conversar sobre essa peça maravilhosa de William Shakespeare chamada Júlio César. Eu comentei com vocês que eu já tinha lido essa peça, ela foi a terceira peça que nós lemos no Ano Literário, ano 1. Inclusive, eu vou deixar este vídeo primeiro liberado para os alunos do Ano Literário, ano 1, porque reler essa peça foi, assim, uma experiência fascinante, inclusive me deu vários insights novos. Reler Júlio César, depois de ter lido várias peças de Shakespeare, porque ela foi a terceira peça que nós lemos no ano literário, naquela época, em 2024, ou seja, estou com 2 anos aí de diferença. É, Júlio César é uma tragédia, mas ela também é considerada uma peça histórica. Ela é mais considerada uma peça histórica do que uma tragédia, embora ela seja uma tragédia, não sei se vocês estão me entendendo. E o que é interessante é porque, assim, depois de ter lido as 4 grandes tragédias de Shakespeare, nós lemos Otelo, Hamlet, Macbeth e Rei Lear, depois de ter entrado, assim, nas profundezas de Shakespeare, reler Júlio César, a gente consegue ver um Shakespeare totalmente diferente e novo aqui, sabe? E minhas considerações a respeito de Júlio César mudaram, principalmente do desfecho aqui, principalmente a respeito de Brutus. Mas a gente vai conversar sobre tudo isso nesse vídeo, então vocês se preparem aí, peguem aí o pipoca, o café, o que quer que seja, se vocês estiverem lavando louça, né, bote aí o fone para escutar e etc, porque esse vídeo vai ser longo, já tô logo avisando, porque a gente tem muito para conversar sobre Júlio César. Continua sendo, sim, uma das minhas favoritas de Shakespeare, junto com Macbeth e Otelo. É uma das minhas favoritas. Eu vim até a caráter, eu vim com a blusa de Roma, Itália, porque a gente tem muito para conversar sobre esse personagem interessantíssimo na história que foi Júlio César. O que é interessante que Júlio César é o nome da peça, mas ele mesmo é um personagem quase secundário. Ele tem apenas 150 versos, 3 cenas no total, ele morre no ato 3, cena 1. Essa peça é uma peça de 5 atos, com cenas curtas. Shakespeare, ele conseguiu traduzir bem na linguagem dessa peça o falar romano daquela época. Ele foi bem, né, conciso. E tem versos dessa peça que são muito marcantes e que ficaram, né, que são fáceis até de decorar. Tem aquela frase célebre que ninguém associa a Shakespeare, mas que é de Shakespeare: até tu, Brutus, né? A gente tem aqui essa fala que é, né, um marco aí quando se fala de traição. E é sobre isso que também eu acho que essa peça gira em torno não só dessa fala, mas desse grande episódio de traição que nós temos aqui contra César. Então, vamos lá. Vamos do começo, vamos entender quem foi Júlio César, quem é Marco Bruto, né? Quem é essa grande figura histórica, aí essa grande história que Shakespeare resolveu recontar através dessa tragédia, a tragédia de Júlio César. Para começar, essa peça ela foi encenada primeiramente em 1599, e 1599 foi um grande ano para Shakespeare. Ele estava em cena com peças que fizeram muita diferença na carreira dele, como Gostais, Henrique V, né, que foi o fim da grande tetralogia das peças inglesas, que foram um grande marco na carreira de Shakespeare, que fizeram com que ele se tornasse muito famoso. Também vai ser o ano que vai marcar o início de Hamlet. Então a gente diz que Júlio César é um limiar na carreira de Shakespeare, porque é a peça de transição entre uma fase mais iniciante, intermediária, para uma fase mais madura. Depois de Júlio César, vão vir as grandes tragédias. Depois de Júlio César que vem Hamlet, que vem Otelo, que vem Macbeth, que vem Rei Lear, e as grandes comédias mais maduras de Shakespeare, Muito Barulho por Nada, Cimbalino, entre outras. O início do século XVII vai ser muito maduro no teatro shakespeariano, e também é quando o Teatro Globo começa a funcionar. Provavelmente Júlio César foi a primeira peça encenada no Globo. Então a gente tem aqui um grande limiar na carreira de Shakespeare, e Júlio César
se torna um marco, né, nisso tudo, nessa grande transformação no teatro shakespeariano. A gente vai ter aqui também uma questão de contexto histórico interessante, porque nesse mesmo período, grandes dramaturgos estão sendo perseguidos pela censura daquele período, o que nunca aconteceu com Shakespeare. É interessante, porque o Marlowe, que era um dos seus contemporâneos e um dos grandes, né? Quando o Shakespeare chega a Londres, o Marlowe já é um grande escritor, já é um grande dramaturgo, é um dos maiores concorrentes de Shakespeare. Eles têm a mesma idade, só que aí o Marlowe morre numa briga de bar. Diz que ele tinha um temperamento assim meio forte e tal, mas, né? Diz que essa morte do Marlowe foi um pouco esquisita, né? Vamos dizer assim, pode ser que tenha sido uma briga armada para matar o Marlowe. Outro grande dramaturgo foi Thomas Kidd, que também foi preso e torturado porque escreveu demais o que não devia e foi perseguido por causa disso. Shakespeare não teve esse problema de censura, de perseguição, mas olha só como ele era inteligente. Tudo que ele escreveria que poderia ser um problema, né, a respeito de perseguição ou falar sobre morte. Olha só, essa peça fala sobre a morte do imperador, né? No caso do rei ou do monarca ou do governante e tal. Ele joga para longe, ele joga para o Império Romano, ele joga para a Itália. No caso de outras grandes peças, acho que a maioria das peças de Shakespeare se passam fora do ambiente inglês. Quando ele fala da Inglaterra, ele fala da Inglaterra medieval lá nas peças inglesas. Então, vejo que Shakespeare ele nunca toca num território contemporâneo ou que o faça correr perigo. Havia um risco político real, mas o Shakespeare ele não brinca com isso, né? Ele não se atreve. Então ele coloca essa história lá para o Império Romano para não ter perigo de ser então perseguido. Vamos entender agora o momento em que essa peça se passa. Vamos entender o contexto histórico aqui de Roma antes de Cristo e o que é que estava acontecendo por lá que gerou toda essa tensão, tá? A gente precisa voltar um pouquinho no tempo, uns 500 anos antes de Cristo. O fim da monarquia romana, que se deu em 509 antes de Cristo. O último rei romano foi Tarquínio o Soberbo, e ele e seus filhos cometeram um crime, que foi o estupro de Lucrécia, que era uma nobre romana. Lucrécia sobreviveu, mas ela pede vingança e depois ela se mata. Então, os romanos, liderados por Lúcio Júnior Bruto, olha aí o sobrenome do rapaz, lideram uma revolta contra Tarquínio e sua família e os expulsam do poder, derrubando a monarquia romana. Shakespeare escreve sobre isso, né, num poema narrativo chamado O Rapto de Lucrécia, né, ou O Estupro de Lucrécia, dependendo da tradução, em 1594, ou seja, antes da escrita de Júlio César. Os ancestrais de Bruto, né, o nosso personagem aqui de Júlio César. Então, depois da queda de Tarquínio, surge então a República Romana. Essa república ela era composta por dois cônsules, né? Não era um presidente como a gente conhece, né? Eram dois cônsules e já existia também na monarquia o Senado Romano. Com o tempo, né, passou-se muito tempo, e aí já ali pela década de 50 antes de Cristo, ou seja, veja que passa muito tempo mesmo, né? Vai haver um esgarçamento e também por causa da expansão do território romano, vai surgir então a necessidade de uma maior divisão, né, desse poder. Então vai surgir um acordo informal entre três homens. Um dos grandes generais romanos, que era Júlio César, que vinha de uma família também formada por, né, nobres romanos e que já tinha se destacado pelas suas conquistas militares. Pompeu, que era um estrategista político, e Crasso, que era um homem de posses, né? Então a gente tem aí a junção de três coisas muito importantes dentro de um governo, se a gente pensar bem. Estratégia política, exército e dinheiro. Só que Crasso morre logo, assim, morre rápido. E aí a gente vai ter duas forças, uma contra a outra. Pompeu contra Júlio César.
Pompeu era casado com a filha de César, eles fizeram essa aliança aí. E César vai para a Gália, o que hoje é o território que compõe ali a França, a Bélgica, parte do norte da Itália também, um pouco da Alemanha, era um território bem grande, né? Vai lutar nas batalhas das Gálias, que é uma batalha que vai demorar bastante tempo, então César fica muito tempo longe de Roma. E enquanto isso, Pompeu fica lá governando Roma e ele atrai para ele muito poder e muita influência. A esposa dele, a filha de César, falece. Então, o que é que acontece? Aquela mínima, porque era bem mínima mesmo, né? Aquela mínima aliança que havia entre Pompeu e César acaba se rompendo. Quando César vence a Batalha da Gália, porque ele vence a batalha, inclusive é sobre essa batalha que a gente tem essa imagem aqui da capa desse box, o rei, o último rei, né, dos gauleses se apresentando a César, que é esse aqui de capa vermelha, não sei se dá para ver. Eu vou procurar essa imagem e colocar aqui para vocês verem, tá? Então, o Senado ordena que César, né, dissolva seu exército e volte para Roma como um civil. Mas vocês imaginam, o cara, o poder que ele tinha, né? Ele venceu uma grande batalha, ele anexou um território enorme ao território romano. Se ele voltasse para Roma como um civil, ele ia ser massacrado. Ele sabia que Pompeu tinha feito muita coisa pelas costas dele, né? Então ele disse assim: não, não vai ser assim, não vou me render, não. E o Senado estava irredutível, assim, não, você tem que voltar e tal. O que acontece é que ele desobedece o Senado, ele atravessa o rio Rubicão, né? Que tem essa famosa frase assim: atravessou o Rubicão com o exército dele, então ele entrou em desobediência e ele começou uma guerra civil contra Pompeu. Pompeu foge de Roma, vai para o Egito, que era então também uma colônia, não sei se dá para chamar assim, mas era território romano, e lá ele é assassinado por Ptolomeu, né, que era da família de Cleópatra, acho que era pai de Cleópatra, uma coisa assim. Lembre que nesse momento aí da história, César não gosta que Ptolomeu tenha assassinado Pompeu, ele vai ao Egito e aí é onde ele tem aí um casinho com Cleópatra, um casinho, né? Ele tem um caso com Cleópatra, eles têm um filho juntos, que é Cesarião. Eles têm, né, um romance, na verdade, até um pouco duradouro. E Cleópatra estava em Roma quando César foi assassinado. Sobre Cleópatra, eu já tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição e nos cards, sobre Antônio e Cleópatra, que é como se fosse uma continuação de Júlio César, tá? Então, vejam lá o vídeo depois. Enfim, Cleópatra estava, né, em Roma quando César foi assassinado, enfim. Aí, Pompeu é assassinado. Os filhos de Pompeu se revoltam contra César e também vão entrar em guerra contra ele. E César vence eles numa batalha chamada Batalha de Munda, em 45 a.C. Aí, aqui que a gente tem, então, o início da peça Júlio César. É quando César está voltando da Batalha de Munda, entrando em triunfo. Vocês sabem que é o triunfo, é quando o vencedor entra com toda a pompa, com seus cavalos, seu exército, aí as pessoas estão na rua, né? Vocês lembram daquela cena de Jesus entrando em Jerusalém, né, no domingo de Ramos? Aquilo ali é uma entrada em triunfo, é uma entrada triunfante, certo? Então, aquele tipo de entrada, certo? Então, sempre que se falar em triunfo, vocês imaginam esse tipo de entrada. Então, César entra em triunfo em Roma, depois de vencer os filhos de Pompeu na Batalha de Munda, e ele começa a gerar uma divisão entre as pessoas. A gente vai encontrar uma Roma polarizada. Nossa, né? Que coisa mais parecida com o que a gente vive hoje. Enfim. Então, ele encontra uma Roma polarizada. Ao ato 1, cena 1, a gente vai ver tribunos. Quem eram os tribunos? Eram pessoas que viviam ali, eram uma espécie de políticos que representavam, vamos dizer assim, eram tipo deputados, que representavam as classes sociais romanas.
né? Então a gente vai encontrar esses tribunos brigando com a população, dizendo assim: olha, hoje não é feriado, por que vocês não estão trabalhando? Né? E aí eles estão lá fazendo, a população está fazendo troça com esses tribunos. Olha, eu sou sapateiro, eu sou não sei o quê, eu faço isso, fazendo piada, né? E eles dizem assim: olha, vamos lá e vamos tirar dos monumentos essas coisas que eles colocaram a favor de César, porque para eles não tem nada a ver César entrar em triunfo, porque ele venceu uma batalha contra romanos. Tudo bem quando ele vence um estrangeiro, tudo bem quando ele anexa territórios estrangeiros a Roma, mas nessa batalha César venceu romanos. E um romano em particular que era querido por metade da população romana, que era Pompeu. Então a gente vai ter aí essa questão. Agora César é um homem que governa Roma sozinho. Daqui para ele se tornar um ditador, né? Assim, é dois palitos. Né? Então, assim, o que é que vai acontecer agora com César com poder ilimitado? Ele não tem mais um contrapeso, ele não tem mais um outro para dividir esse poder com ele, ele não tem mais dois triunviros conjunto com ele. E aí, né? Ele vai se tornar rei. Aí, lembrem aí da imagem de Tarquínio assombrando os romanos. A gente não quer mais outro rei ditador ou coisa parecida. E aí vai entrar a figura desses homens nobres aqui, né, que vão começar a questionar o papel de César. Entre eles, nós vamos ter um grupo liderado por Cássio. Cássio, e é importante a gente conversar sobre esse personagem, ele era epicurista. Não vamos lembrar aqui do epicurismo como a gente entende ele hoje em dia, tá? E aí eu também quero abrir um parênteses aqui, que eu não sou muito fã de filosofia. Me perdoem aí, vocês que gostam de filosofia. É assim, filosofia nunca foi meu foco de estudo preferido. Eu entendo uma coisa aqui e ali esparsamente. Mas, né, tive que me render à filosofia para entender melhor algumas coisas aqui dessa peça, coisa que eu não tinha feito antes, lá no ano literário, ano 1. E eu confesso que ampliou bastante a minha visão, mais uma coisa que me fez entender melhor aqui alguns elementos dessa peça. Inclusive, a filosofia de vida desses personagens. Então, quando o Cássio é epicurista e Brutus, eu vou chamar ele de Brutus, Bruto, porque na tradução aqui do José Francisco Botelho, ele é chamado de Bruto. E na tradução da Bárbara Eliodora, que foi a que eu li primeiro, ele é Brutus. Então, vai ficar dançando aqui na minha mente os dois nomes, mas é a mesma pessoa, vocês vão entender, tá? Então, o Bruto, aqui, ele é um estoico. Então, vamos entender a diferença entre esses dois personagens. O Cássio, epicurista, ele vai defender o seguinte: ele não vai acreditar em presságios, ele não vai acreditar em sinais, em símbolos, em coisa nenhuma. O que é interessante porque o romano, naquela época, ele era aquela pessoa que acreditava nos augúrios, que via mensagens em todas as coisas e tal. Mas o epicurista não, né? A gente tem a ideia de que o epicurista hoje em dia é aquela pessoa que só liga para os prazeres e tal. Mas essa ideia é uma ideia errada, vamos dizer assim, do epicurista raiz, né? Aqui, porque o que eles buscavam era o que a gente vai chamar de ataraxia. Olha eu falando de filosofia. Quem te viu, quem te vê, né? Então, essa ataraxia, ela simbolizava o quê? A ausência de perturbação. Ela era uma tranquilidade. Tanto que, quando Cássio fala aquela famosa frase, a culpa não está nas estrelas, está em nós mesmos, é o auge dessa filosofia, entendem? Porque ele diz assim: olha, vamos buscar nos astros, nos sinais, nas cores, no movimento da lua, na posição das estrelas, etc, etc. O, o- a culpa do que está acontecendo é a gente que tem que fazer acontecer, não é o sol, a lua, as estrelas, a maré, etc. Não. Somos nós. Não tem esse negócio de divindade, providência divina. Não. Somos nós. Isso era o que o epicurista
dizia e pensava, e é isso que a gente vai ver no Cássio até quase o final da peça. Quando eu chegar lá no final, a gente conversa sobre essa virada aí de filosofia do Cássio. Já o estoico bruto, ele vai acreditar no seguinte, ele até acredita nos sinais, augúrios, presságios, etc. Mas ele vai dizer que a virtude é o único bem verdadeiro do homem. Para Aristóteles, isso vai ser chamado de phronesis, que é o quê? Ele age pelo dever, pela honra. Maior virtude, né, que existe aqui no homem é a honra. Então, todos os princípios é como se fosse uma. Ele tem que agir pelo bem, né? Então, assim, por mais que as coisas elas aconteçam e elas aconteçam de forma que nos firam ou nos machuquem ou nos façam sofrer, a gente aceita com paciência tudo isso. Isso pro estoico, tá? Aceita com paciência tudo isso e a gente não é aquilo que fazem com a gente, mas a forma como a gente age depois, né, daquela situação. É um pouquinho parecido, vamos dizer assim, com a ideia da logoterapia do Viktor Frankl. Só que o Frankl fala muito a respeito de sentido. Já o estoico ele vai mais pela questão da virtude. Mas aí não vamos aprofundar nesse assunto agora não, tá? Só para vocês entenderem que existe uma diferença aqui. Voltando. Então, quando o Cássio, o epicurista, vai olhar para aquela cena ali de César entrando em triunfo, ele está entrando também num dia de festa em Roma, que são as festas do Lupercais. Era como se fosse um tipo de festividade para a deusa da fertilidade. Tanto é que tem uma passagem aqui em que o Antônio vai correr e aí ele pede que ele toque, o César pede que ele toque na esposa dele, na Calpurnia, porque é para que ela fique fértil, né? Veja que o César ele vai ter um filho com a Cleópatra, provavelmente Bruto é seu filho também, mas ele não tem nenhum herdeiro direto legítimo. Ele teve aquela filha lá, né, que era a esposa de Pompeu, mas ela morreu e ela não era homem. Ela não era homem. Então ele não legitima o filho com Cleópatra, que não vai ser seu herdeiro, ele não vai ser herdeiro de Roma. E Bruto também, ninguém sabe se era filho legítimo, embora todo mundo achasse que era. Então ele queria que a sua esposa, agora Calpurnia, fosse, né, tivesse um filho dele. Então ele pede que durante a corrida o Antônio tocasse em Calpurnia, porque dizia que talvez ela ficasse fértil, né, nas festas do Lupercais. Então, durante essa festividade, ele entra em triunfo, tá tendo essa corrida, então veja que a Roma nesse dia tá muito agitada. E ele, então, Antônio oferece uma coroa de rei para César 3 vezes, e 3 vezes César recua. Não quer de jeito nenhum essa coroa. Cássio e Brutus estão escutando aquilo, eles não se aproximam, eles não gostam muito daquela confusão ali, mas eles escutam o que está acontecendo, por que que o povo está comemorando, por que que o povo está aplaudindo, por que que tem gente vaiando, e eles não entendem, até que depois eles pedem para que um dos deles explique o que está acontecendo, e esse rapaz, o Casca, vai explicar. Assim, olha, 3 vezes Antônio ofereceu uma coroa, 3 vezes o César recuou, não quer a coroa. Aí eles ficam, mas será que ele não quer porque ele não quer ser rei? Ou porque ele estava fingindo, ou era uma encenação? E a forma como o Casca conta também sugere ali uma coisa assim. Será que ele não queria? Será que ele estava só fingindo? E a gente também vai encontrar um César, e eu acho interessante aqui, essa introdução, na verdade, não é introdução, é um prefácio aqui desse livro, dessa edição da Penguin, é do Harold Bloom, tirado do Shakespeare Invenção do Humano, que não tem mais edição brasileira, que isso me deixa extremamente indignada. Se você quiser encontrar, você encontra em sebo por um valor altíssimo.
né? Que bom que eles colocaram aqui esse trecho do Invenção do Humano do Júlio César aqui nessa edição da Penguin para vocês. Pelo menos em relação a Shakespeare, a Penguin arrasa nos prefácios, né? Não teve nenhum até agora, não, pelo menos dos que eu li. Gosto muito dos prefácios da Penguin de Shakespeare, né? Tem uns por aí que dá uma, né? Mas de Shakespeare é bom. Então, o Harold Bloom, aqui nesse prefácio, ele vai fazer umas observações a respeito deste César de Shakespeare, que é um César já em decadência. E não é um César em decadência psicológica ou política, é um César em decadência física, né? Ele vai dizer que César tem a doença da queda, aqui, né? O texto fala. Que doença da queda é essa? César tem epilepsia. Olha só, César, um dos maiores generais de Roma, tem epilepsia. E nesse momento, diante dessas pessoas lá no mercado, na hora que o Antônio quis coroá-lo, ele tem uma crise de epilepsia. Outra coisa, ele tá lá conversando com o Antônio e ele vai se queixar ali do Cássio, porque o Cássio é uma pessoa que ele não confia muito, etc. E aí ele fala assim, ó, fala no outro ouvido que desse eu não escuto direito. Então ele é meio surdo de um ouvido. Então veja, né? O César, ele é um grande general, ele é um homem político, ele é um bom observador, né? Tanto é que ele faz uma observação bem acurada sobre o Cássio, mas ele é um homem que tá assim já, né? Meio cambaleante, assim, vamos dizer assim, na sua saúde. Ele recusa a coroa 3 vezes. Será? Né? Aí a gente vai ter que essa questão, a grande questão, né, que vai envolver essa peça. O medo, a gente tem que esses dois personagens que vão conversar um com o outro, Cássio e Brutus. Cássio tem uma motivação para querer derrubar César. Ele tem inveja de César. E a gente vai ver que todo o discurso de Cássio para manipular Brutus vai ser em torno de, olha, o que é que César tem que nós não temos? Por que que César pode ser maior do que nós? Qual a diferença? O que há no nome César? Me lembra até de Romeu e Julieta nesse momento. O que há no nome César que não há no nome Cássio e Brutus? Uma vez ele diz, né? Uma vez eu entrei, disputei um nado com ele no Tibre e ele, num determinado momento, começou a gritar pedindo ajuda porque ele, né, ele ia se afogar. E eu fui lá e salvei. Outra vez a gente estava na Espanha e ele teve uma febre e começou a choramingar feito uma menina. Olha só. Então, César é um homem como nós. Por que que ele tem que ser maior do que nós? E a gente percebe pela fala de Cássio que ele tá roxo de inveja. Né? César, quem é César? César, né? Já Bruto, o Bruto, pela filosofia de vida dele, ele teme que César se torne um homem com poder ilimitado. Ele ama César. Veja que Bruto pode ou não ser filho legítimo de César, mas ele tem um grande amor por César, um amor paterno, né? Um amor de filho, aliás. Ele tem um amor de filho por César. Em uma determinada situação, Bruto ficou do lado de Pompeu e César perdoou Bruto, né? E a gente vai ter aqui uma situação em que Cássio manipula tanto Bruto que ele vai ficar, mas será, né? Mas será? Mas será? E aí ele acaba então cedendo à manipulação e a gente vai ter uma das falas que eu acho mais importantes dentro dessa peça, que é quando Bruto vai formar o seu argumento a respeito de por que eliminar César é importante. Olha só, ele vai dizer o seguinte: é preciso matá-lo, ainda que eu não tenha motivo pessoal para querer feri-lo, exceto o bem comum, pois ele quer ser rei. Como a coroa vai mudar sua natureza? Eis a questão. A luz do dia atrai a víbora e exige precaução ao andar. Coroá-lo, isso é dotá-lo com a ponta de um ferrão, que poderá usar como arma perigosa.
O abuso da grandeza ocorre ao separar-se o remorso e o poder. E para ser sincero, não vi César jamais ceder às suas paixões, esquecendo a razão. Mas é coisa sabida que a modéstia é uma escada às ambições nascentes. Será assim com César? Talvez a precaução é necessária. A luta não diz respeito ao que ele mostra ser agora. Olha só, gente, olha só aqui o argumento de Bruto. A luta não diz respeito ao que ele mostra ser agora, mas posso argumentar. Sua essência dilatada há de crescer a tais e tais extremidades. E devo então pensar que é o ovo da serpente, ao ser chocado, há de tornar-se peçonhento e é preciso matá-lo ainda na casca. Veja, é um grande e se. E se César se tornar um tirano? E se ele mudar? E se a coroa torná-lo uma pessoa, uma arma perigosa? A gente não sabe se César se tornaria um tirano. A gente não sabe se César ia querer ser um rei. A gente não sabe de nada. Era um grande si, um grande. Bruto criou uma ficção na sua cabeça de que César se tornaria um ditador. De que César era um grande ambicioso. Aí Cássio alimentou essa ideia. Ele escreveu bilhetes e foi deixando aí pela cidade, jogando bilhetes pela casa de Bruto, dizendo, né, que o povo contava com ele, né, lembrando o seu ancestral, o Lúcio Júnior Bruto, que tinha expulsado Tarquínio. Olha só, ele usa o nome de Bruto como arma. O primeiro, o Bruto ancestral, que tinha expulsado Tarquínio, que era dever de Bruto fazer a mesma coisa, né, pelo seu nome e tal. Olha só. E aí, então, ele toma a decisão. Mas não vai ser uma decisão fácil, certo? Ele vai se juntar, então, ao grupo que Cássio já tinha, um grupo até grande de conspiradores. E aí ele vira essa noite preocupadíssimo com isso. É uma noite terrível, uma noite de tempestade. Sempre que Shakespeare coloca uma tempestade nas suas peças, é uma coisa escabrosa que vem por aí. É uma noite de tempestade, ele não dorme, a esposa dele fica muito ansiosa também. Ela tenta arrancar dele ali o que vai acontecer, ela fere a própria coxa para dizer que pode guardar esse segredo dele, né? Então, assim, é uma situação, né, bem tensa entre os dois ali. Ele se junta a outros, outros vão dizer que só porque ele está ali entre eles, eles vão aceitar fazer aquilo. Por quê? Porque Cássio sabia, e aí é uma palavra que ele usa que é muito interessante, que é alquimia. Cássio sabia que usar Bruto, juntar Bruto ao grupo dele, seria muito importante para que não só outras pessoas se juntassem ao grupo, mas também para que o povo entendesse aquilo como um feito correto, que era algo justo, algo bom, vissem como virtude. Por quê? Porque se Bruto tava, o negócio estava certo. Entendeu? Assim, não tinha como dar errado junto com Bruto. Não era uma coisa, não seria uma vilania se Bruto tivesse junto. Seria uma coisa correta, porque Bruto era honrado. E eu tô rindo aqui de Bruto era honrado, porque a gente vai ver como isso vai se voltar contra ele depois do ato feito. Olha só. Então, nessa noite de tempestade, do outro lado, a esposa de César está tendo muitos pesadelos. Ela vai ter vários pesadelos. Ela vai sonhar com leões à solta na cidade, ela vai sonhar com a estátua de César sangrando. E ele tem que ir ao Senado, né, nesse dia, ao Capitólio. E antes disso, né, na chegada, no triunfo ainda, um adivinho tocou a mão de César e disse: Olha, cuidado com os idos de março. O que é os idos de março? Era uma forma de que os romanos tinham de contar os dias. Então, idos
né, os idos seria o dia 15, certo? Então ele diz, olha, cuidado com os idos de março. Então, este dia em que ele iria se reunir com os senadores no Senado, no Capitólio, seria o dia 15 de março, os idos de março. E aí ela acorda nesse dia e diz assim, César, por favor, eu te imploro, não vá, não vá. Eu tive pesadelos terríveis, escuta os augúrios era aquele povo, né, aqueles adivinhos e tal, e eles dizem, não, olha, César, não vai dar coisa boa, fica em casa, cara, é melhor pra ti, e ela fica, chora, ela pede, ela, né, ela implora, e ele começa a ficar assim, meio, né, não, então ela implora por tudo que é mais sagrado para ele ficar, porque assim, ela fala assim, ó, quando é que eu te peço uma coisa dessa? Né? Eu nunca te peço uma coisa dessa, agora eu tô te pedindo, por favor, fique em casa, eu sei que vai acontecer alguma coisa ruim, eu tô sentindo, né? Esse pesadelo não foi coisa boa, e ele, tá bom, então não vou. Aí chega um, né, dos senadores, dizendo assim, vim te buscar, César. Aí ele fala assim: olha, diga lá que eu não vou hoje. É, minha esposa teve pesadelos terríveis e disse que pediu para eu ficar em casa e eu vou, né, fazer o que ela pediu, por uma questão, né, um casamento, né, gente? Casamento é casamento, né? Vamos aqui fazer o desejo dela. E aí, esse cara, né, que é o Décimos Júnior, sei lá, uma coisa assim o nome dele, diz assim: não, César, mas é pelo contrário, né? Ele pega a ideia do pesadelo da Calpurnia e inverte a situação de forma que o César fica até mais encorajado. Só que esse cara era um dos conspiradores. E o César sai. Não, então pronto, tá? Sendo assim, você tem razão, né? Então ele encoraja o César. E a Calpurnia, não é nada disso, mas César deu a palavra, César sai. É interessante que o César e o Bloom fala isso o tempo todo. O César fala muito disso em terceira pessoa. E aí ele vai e quando ele tá chegando ao Senado, mais uma vez o adivinho vai lá e diz, né, olha, cuidado com os idos de março. E ele recebe um bilhete de um dos seus colegas dizendo o nome de todos os conspiradores. Olha, cuidado com fulano, com cicrano, com beltrano, inclusive com Bruto. E entrega na mão de César. Só que César diz assim, olha, primeiro eu vou falar com as pessoas que estão me pedindo audiência, depois eu vejo sua petição. Ele disse, não, mas é urgente, lê logo. Disse, não, primeiro eu vou falar com os que estão me pedindo audiência, depois. E nesse momento ele chega com o Antônio é interceptado ali na porta do Senado e é afastado ali da situação. E aí a gente tem algumas coisas que estão acontecendo ali em paralelo. A primeira coisa é, Cássio fala para Bruto que eles precisam matar Antônio também. Por quê? Antônio é perigoso. E o Bruto diz que não, porque aquela situação não é uma carnificina. Gente, e ele ainda argumenta assim: olha, o Antônio, ele é um braço de César, sem a cabeça ele vai deixar de funcionar. O interessante é que o Cássio funciona aqui mais ou menos como a lei do Macbeth funciona para o Macbeth. É aquela pessoa que inspira o mal na cabeça do Bruto, sabe? Então, assim, muito parecida essa dinâmica entre os dois. E aí, um dos conspiradores leva o Antônio um pouco para longe ali, tira ele de cena. E o outro vai conversar ali com o César e deixa meio eles ali, né? Todos eles juntos. E aí, um conspirador, depois que esse primeiro sai, vai falar com ele e vai fazer uma petição a respeito do seu próprio irmão, que tinha sido banido por César. E o César está irresoluto na ideia de que não vai voltar atrás nesse banimento. E ele vai dizer assim: olha, minha decisão é uma decisão fixa. Eu sou firme como a estrela boreal. Estou sempre, né, firme no mesmo lugar, sempre. Não, eu não vou mudar de ideia. Não, então não adianta você me pedir. Então, todos eles vêm, né, de certa forma, e se ajoelham ali. Cássio vem, não sei quem vem. Quando o Bruto vem, ele olha assim, não, Bruto, né? Não adianta me pedir. E aí, o Casca vem
e por trás dá o primeiro golpe. E aí, de um por um, todos eles golpeiam César. Ele recebe 33 golpes. Sendo que o último é o de Bruto. Eu esqueci de comentar com vocês no início. O relato da vida de César e de Bruto, em que Shakespeare se baseou, foi escrito por Plutarco. Inclusive, esse livro, Vidas Paralelas, que hoje em dia recebe o nome de A Vida de César e Alexandre, uma coisa assim. Tem tradução para português, mas ele só está disponível em e-book. Vou deixar o link aqui na descrição, se vocês quiserem adquirir. Foi escrito por Plutarco, foi traduzido para o inglês, que foi o que Shakespeare leu, né? Então, existem dois textos, talvez o Plutarco tenha lido o de Suetônio e tenha também feito as suas próprias observações, e ele então escreveu esse livro Vidas Paralelas. Ele escreveu sobre Alexandre o Grande, escreveu sobre César, escreveu também a vida de Marco Bruto, para complementar então a história do próprio César. Suetônio disse que César falou com Bruto em grego, falando assim: você também, filho? Olha só, né? Aquela suspeita de que César era o pai de Bruto e tal. Mas Shakespeare coloca em latim a frase et tu, Brute, que é até tu, Brutus. Então, ele cobre o rosto com o seu manto quando ele vê Brutus, e então ele para de reagir. E ele é colocado, então, aos pés da estátua de Pompeu. Quando você lê a peça, você não vai ter detalhes da morte de César. A gente só vai entender que Casca foi o primeiro que golpeou e que Bruto foi o último. Mas por que a gente sabe que foi uma cena forte? Porque a gente vai ver relatos em sequência de que o corpo de César foi mutilado, que houve esses 33 golpes, né, de punhal, que ele cobriu o rosto, que ele foi colocado aos pés da estátua de Pompeu, que essa fala final foi a fala final de César, até tu, Brutus. Então, vocês imaginam que realmente não deve ter sido muito, né, tranquilo para César essa morte dele. Vocês estão vendo aqui meu rapazinho invadindo a cena, mas não liguem para ele. Então, o que a gente vai ver em seguida, né, a partir daí, é uma questão, não é bem uma vingança que vai ocorrer, mas é um desdobramento desse assassinato. Né? Vocês imaginam assim, eles mataram o cara mais importante de Roma, né? Isso não vai sair impune. Eles vão tentar justificar esse assassinato, sendo que somente Brutus tinha uma justificativa, entre aspas, plausível. Os outros só tinham inveja, tá? Então, é justamente aí que vai residir toda a questão. Quando Antônio entra de volta para o Senado, que ele vê César, ele fica horrorizado, mas ele entende que ele pode ser o próximo. E aí ele diz assim: vocês querem me matar também? Né? Então, pode vir. Aí o Bruto fala: não, Antônio, né? Eu quero que você entenda o que aconteceu aqui, isso aqui. E aí o Antônio, que era um cara muito safo, e a gente pode dizer que o Antônio de Júlio César é um cara safo demais. Assim, ele foi assim um personagem que foi criado para ser não um político. O Antônio de Júlio César, ele é realmente um político. O Antônio lá de Antônio e Cleópatra, ele tá um pouquinho diferente, certo? Passou-se o tempo já de Antônio e Cleópatra. Mas aqui em Júlio César, ele tem uma cabeça de político impressionante. Enfim, Cássio também tem uma cabeça de político. E aí ele fala: não, a gente não vai matar você, porque o nosso interesse não era nem a questão não é matar César, né? A gente não queria matar César, a gente queria eliminar uma ameaça a Roma.
Aí o Antônio, não, então, claro, eu entendo, né? Todo lado de vocês, não se preocupem, né? Eu apoio, né? Apoio o lado de vocês. Claro que ele estava fazendo um jogo duplo, porque o Antônio, ele era um cara aliado de César, totalmente, 100% time César, certo? Aí o Cássio fica desconfiado, assim, olha, cara, não dá para confiar em Antônio. O Bruto, não vamos se preocupar com isso. Eu vou fazer um discurso, né, fúnebre para César, vou explicar ao povo o que é que está acontecendo, para ninguém se preocupar com isso. E o Antônio pede para falar. Aí o Cássio disse: não deixa ele falar. Não se preocupa com isso. Olha, é interessante o seguinte, gente, ó. O Cássio, o tempo todo, alerta o Bruto sobre o Antônio. E o Bruto, o tempo todo, tem uma arrogância moral sobre o Cássio. Ele diz assim: olha, não, você não sabe de nada, não. Não se preocupa, não, que eu sei. E nisso ele comete erros muito grandes. Como eu disse para vocês, o Cássio tem cabeça de político. O Bruto não tem cabeça de político. Essa questão dele ver, né, a virtude em tudo, na verdade, vai ser um grande falso moralismo dele, que vai levar ele ao erro e erros um atrás do outro, tá? Quando o Antônio pede para fazer um discurso para César e ele deixa, e o Cássio diz não deixa, e ele deixa, mas ele diz assim: eu vou falar primeiro e eu vou dizer para ele que ele não pode denegrir a gente. Pronto. Aí o Cássio confia que vai dar certo, né? Mas ele deixa. Aí ele vai fazer um discurso para César. Nesse primeiro discurso de Bruto, o que é que a gente vai ouvir? Acreditem por minha honra e reconheçam minha honra para que possa acreditar. Olha só como ele apela o tempo todo para essa honra dele, para essa virtude, né, insuperável que ele tem aqui, tá? Avaliem-me com sua sabedoria e despertem seu juízo para que possam corretamente julgar. E aí ele continua. Eu assevero que a amizade de Bruto por César não era menor que a sua. Se esse amigo então perguntar por que Bruto se ergueu contra César, esta é a minha resposta. Não foi por amar menos a César, mas por amar Roma ainda mais. Olha aí. Preferiam ter César vivo e morrerem como escravo ou verem César morto e viverem em liberdade? Porque César foi meu amigo, eu o choro. Porque ele foi venturoso, eu me alegro. Porque ele foi valente, eu o respeito. Mas porque ele foi ambicioso, eu o matei. Então ele ainda continua, né, esse discurso, mas ele não se alonga demais. Até que ele consegue arrebanhar, vamos dizer assim, algumas pessoas a favor dele. Algumas pessoas dizem assim, que ele seja César, etc, etc. E aí vem, então, Marco Antônio com outras pessoas trazendo o corpo de César. E as pessoas estão lá ovacionando, viva Bruto, viva. E aí, então, ele pede que as pessoas escutem o que Antônio tem a dizer. E aí ele continua. Mas antes disso, as pessoas falam, olha, que Antônio não fale mal de Bruto, né? O César era um tirano, nem diga, né? Nossa sorte foi que nós nos livramos dele. E aí Antônio começa. Irmãos romanos, conterrâneos, me ouçam. Olha só. Eu venho enterrar César, não louvá-lo. O mal que os homens fazem vivem sempre, mas o bem é enterrado com seus ossos. Que assim seja com César. O bom Bruto disse que César era ambicioso. Olha aí, vamos lá. Se for verdade, eis um grave crime. E César foi punido gravemente, com permissão de Bruto e os outros todos, porque Bruto é um homem muito honrado. Primeira vez que ele fala isso, ó, vamos contar. E os outros todos, homens muito honrados, veio falar no funeral de César. Foi meu amigo justo, bom, leal. Mas Bruto disse que ele era ambicioso. E Bruto é um homem muito honrado. Vários cativos trouxe César a Roma, cujo resgate encheu os cofres públicos. Isso em César parece ambicioso? Vendo os pobres chorar, também chorava. A ambição deve ter metal mais duro. Mas Bruto diz que ele era ambicioso, e Bruto é um homem muito honrado. Vocês viram nas festas lupercais que ofereci 3 vezes a coroa, 3 vezes recusou. Isso é ambição? Mas Bruto disse que ele era ambicioso. E claro, ele é um homem muito honrado. Só vim dizer o que eu conheço e sei.
Todos vocês um dia amaram César, e não foi sem razão. Então me digam, o que os impede de chorar por ele? Aí ele continua ainda, ele fala, e as pessoas começam a mudar de direção. As pessoas, gente, ele manipula as massas. Então, assim, aquela velha coisa, né? Quem tem o poder da linguagem tem o poder nas mãos, né? Quem tem essa eloquência de falar. Esse discurso de Antônio muda as pessoas ali e ele vai incitar uma revolta. As pessoas vão pôr fogo em Roma a partir desse discurso de Antônio. Antônio ainda continua, ele traz o corpo de César, ele mostra o manto ensanguentado de César, o que as pessoas não tinham visto. E ele ainda vai dizer, olha, aqui foi onde Casca, aqui foi onde Cássio, aqui foi onde Bruto, aqui... Então ele vai dando o nome de cada um deles. E as pessoas então vão colocar, né, fogo, vão matar aqueles conspiradores, então vai iniciar um grande terror, uma grande violência. Sobe ao poder agora um novo triunvirato, agora com Antônio, Lépido e Otávio. Quem é Otávio? Otávio Augusto César, né? Que era sobrinho de César e seu herdeiro, né? Agora, de forma legal, esse segundo triunvirato vai governar Roma. A primeira ação deles vai ser tirar do Senado, limpar do Senado todos aqueles que eram contra César e também executar algumas vinganças pessoais. Por exemplo, Antônio vai se vingar de Cícero, grande orador romano, que aparece aqui em algumas cenas. E ele vai, então, mandar matar Cícero, vai arrancar suas mãos e sua língua e vai expor no Senado. Olha só, então, a gente vai ter aí algumas proscrições que vão ser executadas. Eles vão, tipo, negociar pessoas aqui, olha, você pode mandar matar fulano, mas não manda fulano. Não, mas eu quero fulano, não sei o quê. Tem uma cena aqui que eles estão negociando cabeças. E é interessante que era exatamente isso que Bruto estava temendo, né, que acontecesse aí o poder de um homem só. Na verdade, agora a gente tem aí essa concentração de poder que está sendo violentíssima. E após uma caçada aí a Cássio e Bruto, a gente vai ver que eles vão ser encurralados num lugar chamado Filipos, numa batalha que vai levar então eles à morte. Mas essa morte deles vai ser bem peculiar. Antes, né, da batalha em Filipos, o fantasma de César aparece a Brutus e ele vai dizer para ele, né, que eles vão se encontrar em Filipos. Primeiro, Brutus vai perguntar quem é, né, o que é aquela visão, se é um deus, se é um demônio, se é o que ele é. E aí o fantasma responde que ele é o teu gênio mau. Eu sou o teu gênio mau, Brutus. E o gênio, né, para o romano, era como se fosse uma espécie de... Vamos fazer aqui uma comparação um pouco esdrúxula, mas assim, o gênio é como se fosse o seu anjo da guarda, vamos dizer assim, o seu duplo espiritual. Só que aí ele vai dizer que, na verdade, esse gênio que está aparecendo para ele era um mau gênio, né? Não era um gênio bom, ele era um gênio mau. Então César era o duplo de Bruto, mas ele não era agora, né, um gênio bom, ele era um gênio mau. Por quê? Porque ele foi traído por Bruto. Imagina aí, né? E o Bruto fica muito calmo diante daquela cena. Outra coisa que acontece com o Bruto também é que ele recebe a notícia que a esposa, Pócia, morreu. Ela engoliu brasas de tão assustada que ela fica com tudo aquilo, né? Primeiro, a violência que cercou tudo aquilo, a própria casa, e também o medo que ela fica do que pode acontecer com o marido. E aí ela, no momento de distração dos criados, ela engole brasas. Olha só que terrível, gente. E aí, então, a gente tem o Bruto também recebendo essa notícia de forma muito pacífica, né? Com muita paciência. Inclusive, o Cássio tem a reação dele a essa atitude do Bruto é muito estranha. Ele fala assim, mas você não vai... Você tá tão calmo. Ele fala assim, o que é que eu posso fazer, né? É, assim, é como se ele dissesse assim, não há nada, né? Aí, mais uma vez, o estoicismo, né? Não há nada que eu possa fazer para mudar essa situação. Então, a não ser, né, continuar, seguir em frente. O que acontece em seguida é uma situação interessante, que a gente já vê aqui uma virada.
filosófica entre desses dois homens, na verdade. Tanto Bruto como Cássio, eles vão dar uma virada filosófica, porque, na verdade, é uma coisa que pega, que eu acho que não pega só neles dois, mas Shakespeare vai colocar isso aqui em cena de uma forma brilhante, porque Shakespeare, né? Ele vai colocar essa contradição em cena. O homem, ele racha, né? E a filosofia, ela não sustenta isso, né? No momento decisivo, no momento final. A filosofia, ela não aguenta o peso do momento final. E o Cássio fala, olha, né? Tá chegando a hora. E se a gente perder? Aí o Bruto responde, não, se a gente perder, eu vou esperar, né? Aguentar aí a, com paciência as decisões das altas potestades. Não vou fazer, condeno o que fez o meu sogro Catão, né, que para não se render a César, o sogro dele se suicidou. Não condeno o que ele fez, não farei isso. E aí o Cássio responde: então você vai deixar que eles te levem em triunfo por Roma, porque isso aconteceria se ele, né, se fosse capturado, ele entraria como um prêmio, né, do triunfo dos ganhadores ali. E ele fala: não, nunca. Ou seja, veja, no momento ele diz que aguentaria o que as altas potestades decidissem. E no momento seguinte ele diz que ele jamais se deixaria levar num triunfo. Então, naquele momento ali, ele mesmo se contradiz. No momento ele fala uma coisa, segundo fala outra. E cenas depois, ele se suicida. Né? Ele pede seus amigos que deixem, que o matem, e nenhum deles, né, aceita fazer isso. Então, ele pega um dos meninos e pede que ele segure a espada e ele se joga por cima da espada. Então, assim é o fim de Brutus. E o fim de Cássio é muito parecido, no sentido de que o Cássius, ele fala o tempo todo, né, sobre não acreditar em presságios e tal, mas aí no final ele vai falar com um colega dele, um grande amigo dele, Messala, e ele diz assim, olha, eu não, você sabe que eu passei a minha vida inteira seguindo, ouvindo o que Epicuro falava, mas agora eu tô achando que eu fiz coisa errada, porque eu nunca acreditei em sinais, mas eu vi o tempo todo uma águia nos seguindo. Ela comia na mão dos nossos soldados, mas agora eu só vejo corvos o tempo todo. Isso é claro que é um sinal, uma presságio. E então eu acho que, né, eu acho que a gente vai perder. E aí ele fica muito assustado com aquilo. Ele pede, começa um ataque de Otávio, das forças de Otávio ali. Aí ele pede que um dos seus homens vá lá olhar o que está acontecendo, enquanto o seu amigo correspondente vai chamar Bruto. E aí o cara sobe e ele faz uma leitura errada do que está acontecendo no campo de batalha e fala para ele. Ele, muito assustado, se mata. Só que o cara tinha dito que eles estavam perdendo, que o amigo dele estava sendo massacrado e tal, e tal, e tal, e ele, né, se mata a respeito daquilo, só que, na verdade, era o contrário, eles estavam ganhando. Aquele exército de Otávio perde. O exército de Antônio, que estava lutando contra o exército de Bruto, ganha. Então, houve um equilíbrio ali de forças. Então, o que vai acontecer? Né? O exército de Bruto, que perde, Bruto consegue fugir ainda durante alguns dias e se mata depois de alguns dias da morte de Cássio, que tinha sido vencedor, mas não tinha entendido que tinha vencido. Se mata. Então, veja, há uma virada aí nesses personagens, de acordo com a sua própria filosofia de vida, que engana os dois e aí eles se perdem. É como se fosse esses idos de março, aquele cuidado com os idos de março, ele fecha um ciclo aqui. Tanto é que quando os dois morrem, os dois falam, né? Agora, César, sua vingança está completa, né? Que existe uma diferença entre o corpo de César e o espírito de César. Eles mataram o corpo de César, mas eles liberaram o mito de César. A gente tem um grande se aqui. Será que se eles não tivessem matado César, César teria se transformado nessa lenda que ele é, esse mito fundacional? Porque a partir de Otávio, que foi o primeiro imperador, e aí acaba que que Brutus tanto queria, né, que era impedir que subisse um ditador, agora acaba acontecendo, porque na sequência dos eventos
Otávio, sobrinho de César, será o primeiro imperador, e este nome César vai representar poder não só em Roma, né, porque todos os imperadores romanos terão esse título de César, mas César também vai ser o nome dado ao czar russo, ao Kaiser, que é o imperador alemão. Então, César representa poder. Será que se eles não tivessem matado o primeiro César, o Júlio, né, eles teriam libertado esse mito fundacional de poder? Ou será que, assim, Júlio César já era um grande nome, independente de ter morrido dessa forma ou não, ele já era um grande general. Mas ele teria sido só um grande governante romano, não teria sido esse grande nome, lenda viva. Então, existe o espírito de César que eles libertaram quando eles mataram César ali, né, com aqueles 33 golpes, né? Então, não esqueçamos disso. Existem muitos nomes na história que ficaram muito mais poderosos depois que morreram. Isso é interessante também de lembrar. Também interessante é que o Harold Bloom também fala aqui no final que o César é o verdadeiro vencedor dessa peça. César e Shakespeare são os verdadeiros vencedores, enquanto Brutus e Cássio são os perdedores. Outra coisa que é muitíssimo interessante, e era uma leitura que eu já tinha feito lá no Ano Literário Ano 1, é que lá na Divina Comédia, lá no Inferno, em Dante, existem 9 círculos do inferno, né? Para Dante, o inferno é um, um cone. Não sei se é um cone a palavra certa, deve ter um nomezinho bonitinho que eles dão, mas assim, ele tem esse formato, né? Que ele vai afunilando até chegar no último círculo. Os círculos iniciais, eles são feitos de fogo, né? E eles são os pecados da carne, né? Luxúria, gula, ira, são aqueles pecados das paixões, né? Aqueles pecados que a gente perde a inteligência quando comete, né? Há um descontrole das paixões. Mas os últimos círculos, até chegar no último, que não tem mais fogo, mas é gelo puro, porque todo o calor humano se perdeu, são os pecados cometidos com inteligência. E aí a gente tem a fraude, a calúnia e a traição, a falsidade. O último círculo, que é onde está Lúcifer, é o nono, que é o da traição. Tá preso, assim, só o torso dele está para fora desse rio de gelo. E ele tem 3 bocas, a sua cabeça tem 3 bocas. Na boca do meio está Judas Iscariotes, o grande traidor, que traiu Jesus. Na boca da direita está Marco Bruto. Na boca da esquerda está Cássius. Olha só que coisa mais significativa. No último círculo, no círculo dos traidores, né? Para Dante, gente, eu acho isso tão interessante, tão interessante. Para Dante, né, o pecado da inteligência é o pior de todos, porque assim, não é como aquele pecado que você se descontrola. É um pecado que você tem que pensar para fazer. Ele pensa, ele argumenta. É exatamente o que Brutus faz. Ele pensa, ele argumenta, ele justifica, ele delibera, ele decide, ele usa a própria inteligência para o mal. Isso para Dante é mais grave do que ser dominado pelo mal. Entende? Então, assim, quando você trai alguém, você faz isso de caso pensado, né? Você tem a opção de dizer assim, não vou, mas você vai. Quando você trai, quando rouba, quando mente, né? Existe toda uma inteligência por trás disso, né? Então, assim, para Dante estar ali no último círculo do inferno, colocar apenas os traidores, e o que eu acho mais interessante é deste círculo ser de gelo, né? Não ser de fogo, assim, não existe mais calor humano ali, não, calor, nenhum tipo de calor, né? Vocês imaginam, a gente pensa assim, quando a gente pensa no inferno, só pensa naquele fogo, aquela labareda. Para Dante tem, né? Todas aquelas primeiros círculos tem, acho que até o 7º, mais ou menos, mas aí depois ele vai esfriando, até que ele chega no gelo, né, no zero absoluto ali, vocês imaginam só.
Nas palavras aqui do José Francisco Botelho, ele tem um prefácio também dele, ele diz assim, ó, na tríplice bocarra, Lúcifer esmaga eternamente os três maiores traidores da história. A boca do meio mastiga Judas, a da direita Caio Cássio, eu falei o contrário, né? Então, e da esquerda Marco Bruto. O primeiro vendeu Cristo, os outros dois mataram Júlio César. São os supremos condenados, os maiores criminosos de todos os tempos. A gente vê que Dante não coloca ele, por exemplo, no círculo da violência, que é o sétimo círculo, porque ele não age no impulso de ira, ele não é arrebatado pela paixão, ele pensa, ele, né, faz toda uma deliberação. Lembram lá do solilóquio dele, né, justificando por que César deve morrer. O Dante considera essa negação, né, no caso, a mais completa da humanidade. Outra coisa que eu acho interessante a respeito disso é que o Shakespeare ele coloca o Bruto de uma forma meio ambivalente, né? A gente fica ali. Tanto é que na minha primeira leitura eu fiquei assim, mas o Bruto, será que ele, né? Será que ele não fez a coisa certa? Será que ele não tinha razões justificáveis? Ele não estava sendo realmente um homem honesto? Porque quando o corpo de Bruto é encontrado, o Marco Antônio fala, né? A fala final dessa peça é assim, olha só. Ele diz: este foi o mais nobre dos romanos. Todos os conjurados, fora ele, agiram contra César por inveja. Só ele, com honesta consciência e pelo bem comum, juntou-se ao bando. Nobremente viveu, e os elementos de tal forma em seu ser se equilibravam, que a natureza bem podia erguer-se e proclamar ao mundo: eis um homem. Aí você pensa, mas é isso mesmo? Né? Antônio estava falando sério ou ele estava sendo irônico? Ou ele estava. É, a gente fica na dúvida. Mas Bruto era mesmo esse homem mais honrado? Ele era mesmo um romano respeitável? Né? Mas por que que ele tá lá no círculo do inferno? Na minha cabeça, na primeira leitura, eu fiquei com essa dúvida, sabe? Assim, será que o Brutus, ele não foi um personagem que foi injustiçado? Né? E Shakespeare coloca a gente nessa dúvida. O Harold Bloom fala o tempo daqui sobre essa ambivalência a respeito desse personagem. E eu tinha ficado nessa dúvida também, mas eu tinha uma tendência a defender o Brutus. A Bárbara Leodora, no texto aqui de introdução de Júlio César, ela fala uma coisa que eu concordei com ela, né? Eu acho que o fato de minha primeira leitura ter sido a tradução da Bárbara e eu ter lido esse texto da Bárbara me deixou mais tendenciosa ainda. Ela diz assim, ó, a figura de Brutus é a que apresenta aspectos mais abertos a debate. Em Shakespeare, é verdade, nunca nada é preto ou branco, ninguém é todo bom ou todo mal. Não existem paradigmas idealizados isentos das naturais contradições humanas. Brutus é de uma integridade a toda prova. Ela acaba de dizer que ninguém é todo preto, todo branco e fala, né? Mas Brutus é de uma integridade a toda prova, porém, a contrapartida dessa integridade monolítica é a incapacidade para perceber que nem todo mundo é igual a ele. Quando Brutus se envolve na conspiração contra César, todos os outros, que agem por motivos mesquinhos e pessoais, o persuadem por se apresentarem como tão apaixonadamente republicanos quanto ele, e faz parte do caráter que Shakespeare cria para ele, a cegueira ante a realidade. Aí eu acreditei nisso, tanto é que, se vocês não viram, eu vou deixar o link aqui também, nos cards e na descrição, um short que eu fiz comparando ele a Jon Snow de Game of Thrones, que no final de Game of Thrones, spoiler, se você não assistiu Game of Thrones, mas pelo amor de Deus, ele mata Daenerys depois que Daenerys devasta Porto Real, derruba a Fortaleza Vermelha, se torna uma ameaça para todo mundo. E aí, né, vem lá o Tyrion meio como Cássio e diz assim, olha, ele vai destruir sua família, né, Sansa, Arya e etc, todo mundo correndo perigo, e ele então, meio a contragosto, vai lá e mata Daenerys. Mas pensando no bem comum, principalmente na sua família de sangue, os Stark. Aí, eu pensei assim, bom, é muito parecido com o que o Jon Snow fez. Mas pensando bem, não é. Por quê? Porque o Brutus, ele estava com uma ficção na cabeça dele. Ele criou uma ideia de que César seria um tirano, sendo que Daenerys se tornou tirana, a contragosto do que a série se tornou. Eu sou muito fã de Game of Thrones, mas aquela última temporada, né? Por favor. Mas assim, vamos supor que teria sido um bom desenvolvimento de personagem e que Daenerys teria se tornado tirana de verdade.
sem ser assim, né? Ela se tornou uma tirana, ela começou a botar fogo em tudo, ela se tornou uma ameaça para Sansa, Arya e todo o Interfell, o norte, etc. Ela devastou a cidade, derrubou a Fortaleza Vermelha. Então, ele viu ali aquela situação toda acontecendo. Quando ele vê aquilo, ele vê o perigo nos olhos dela, né? Tudo aquilo ali se tornou um grande perigo, mesmo. Ela estava ambiciosa de verdade. Então, vamos dizer assim, ela se tornou aquilo que Brutus temia que César se tornasse, se César se tornasse. Entendem? Então, assim, enquanto Brutus tinha argumentos, Jon Snow tinha certezas. Então, assim, quando comparei os dois, eu não fui muito justa com o Jon Snow. Então, eu queria que me redimir, né, com ele. Assim, ainda vale uma comparação? Vale, mas a gente tem agora pesos e contrapesos. Então, mudei aqui, estou aqui admitindo em público que mudei minha visão a respeito disso. Estou também não concordando, né, com Bárbara Leodora. Bárbara Leodora, grande, maravilhosa, grandíssima shakespeariana brasileira, já faleceu, infelizmente, perdendo Bárbara, mas assim, não que ela esteja errada, é um ponto de vista, tá? Pontos de vista são pontos de vista. Minha opinião não é que eu não é que ela esteja errada. A minha leitura é que Brutus tinha uma vaidade em cima daquilo que ele chamava de honra. Para ela era honra mesmo, né? Para mim era uma vaidade em cima daquilo que ela chamava de honra. Eu tenho aí essas minhas leituras agora diferentes de Brutus. Mas, né, eu quero deixar aqui a pergunta para vocês, né? E para terminar esse vídeo que ficou longo demais, como vocês viram, tem coisa demais para falar sobre essa peça. Maravilhosa, linda, amo, 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 né, Júlio César, assim, continua sendo uma das minhas favoritas, indico demais Júlio César. Você vai entrar em Shakespeare, você quer começar com uma tragédia que não seja as grandes ainda, embora as grandes também sejam boas peças para ser lidas, comece por Júlio César. Você vai gostar, você gosta de história, né, com H maiúsculo, você vai apreciar demais aqui Júlio César. Depois você já emenda com Antônio e Cleópatra, porque você vai gostar de ver o que se tornou Antônio depois dessa peça aqui, que é muito interessante. Não esqueça que tem resenha aqui no canal para Antônio e Cleópatra. A Bárbara fala que o Brutus é o primeiro herói trágico de Shakespeare, e é mesmo. E é um herói trágico no sentido de herói trágico de Shakespeare, que é esse personagem que tem muitas camadas e que deixa mais perguntas que respostas. E a pergunta que eu deixo aqui para vocês é a seguinte: será que o Dante estava certo de ter colocado ele lá no nono círculo na boca de Lúcifer? Ou será que Brutus era um romano muito honrado mesmo, que só foi mal compreendido e que era, né, um romano e por isso foi destruído? Né? Fica aqui a minha pergunta para vocês no final dessa longa exposição sobre Júlio César. Não esquece de deixar seu like e de seguir o canal se você não é inscrito e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!